C. Pessoal, a gente vai então determinar o alcance desse objeto que foi lançado obliquamente. Para isso, a gente tem que entender esse movimento como a combinação de dois movimentos, na verdade, tá? Reparem, esse objeto ele é lançado na diagonal, mas a gente pode decompor essa velocidade inicial, v0, com duas componentes, v0x e v0y, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos imaginar é basicamente isso. A gente está supondo um cenário em que não haja resistência com ar. Sem resistência com ar, o que acontece? Você tem apenas a força gravitacional agindo sobre o objeto. E a força gravitacional, vocês sabem que ela age para baixo, apenas para baixo. Então, você tem aí dois movimentos simultâneos, tá? Imagine que esse movimento é a combinação de um movimento vertical, de um lançamento vertical, cuja força gravitacional está sempre desacelerando ele e depois acelerando ele para cair. Então, é como se ele subisse até um ponto mais alto e descesse até voltar para o ponto mais baixo. Combinado com outro tipo de movimento, que é um movimento horizontal com a velocidade inicial v0x, se movimentando para a direita constantemente. Como você não tem resistência com ar freando ele, esse movimento horizontal, ele corresponde a um movimento uniforme. Veja bem, aqui nós temos lançamento vertical para cima e aqui nós temos um movimento horizontal com velocidade constante. Primeira coisa que nós temos que fazer é obter o V0y e V0x. A gente obtém a partir da decomposição desse vetor, tá? É muito importante você saber decompor um vetor. Então, imagine que essa velocidade aqui, ó, ela forme um ângulo θ com a horizontal. Essa velocidade inicial, então, forma um ângulo θ com a horizontal. Bom, a partir disso, a gente pode obter um triângulo aqui, ó. Eu vou refazer esse triângulo aqui, hein? Ó, aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas esse lado vale V0y. V0y, certo? Então, reconstruindo esse triângulo, nós temos isso, ó. Pá, aqui vale V0y. Nós temos esse lado aqui, desse triângulo. Aqui vale V0, tá? E, para prudence, essa base aqui, ó, essa basezinha, vale V0x. Aqui, então, vai valer V0x. Usando as relações trigonométricas, gente, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas usando as relações trigonométricas, se aqui vale θ, eu tenho que seno de θ é o cateto oposto V0y sobre a hipotenusa, que vale V0. Daqui você obtém que, vou fazer até na cor correspondente, né? Se o V0y é vermelhinho, eu vou fazer em vermelhinho, ó. V0y vai ser V0 seno de θ, tá? Guarde essa informação. V0y é igual a V0 seno de θ, tá? Eu só passei o V0 multiplicando aqui, ó. Só fiz isso. Passei o V0 multiplicando, ficou V0y é V0 seno de θ, tá? Não tem muito mistério, não. Usando o mesmo raciocínio para o cosseno, nós temos que o cosseno de θ, cosseno desse ângulo, é o cateto adjacente, é V0x sobre a hipotenusa, que é V0. Daqui você obtém, e eu vou fazer na cor correspondente. Já que eu estou utilizando aqui, ó, V0x em azulzinho, eu vou colocar aqui, ó, V0x vale, passei o V0 multiplicando, ficou V0 cosseno de θ. Guarde isso aqui também com muito carinho, tá bom? Vamos lá. Para eu chegar à resposta final mesmo, o que eu quero calcular é o alcance, certo? O alcance. Eu quero saber qual distância que ele vai percorrer horizontalmente, se ele for disparado com ângulo θ. Para saber o alcance, eu já falei para vocês que a componente x da velocidade, ela se mantém constante. Ou seja, a combinação de dois movimentos. O movimento horizontal, ela possui velocidade constante, não tem nenhuma força fazendo ela ganhar velocidade ou fazendo ela perder velocidade. Logo, a velocidade, a componente x da velocidade, ela é constante, tá? Para um movimento constante, um movimento uniforme, é fácil calcular o alcance, calcular a distância. Para você calcular o alcance, A
Basta você fazer isso, ó. Distância é a velocidade vezes o tempo. Vai ser a velocidade V0 de x vezes o tempo. Vou colocar tesão. Tempo maiúsculo tesão. Eu vou explicar por quê. Sabe por quê? Esse tempo tesão aqui, o tempo maior, vai ser o tempo que ele vai levar para subir, mais o tempo que ele leva para descer. Só que devido à simetria, o tempo que ele gasta para subir, tá? Vai ser igual ao tempo que ele vai gastar para descer. Beleza? Então a gente vai calcular o tempo que ele leva para subir e basta multiplicar por 2, vai ser o nosso próprio tesão aqui, tá? Então nós podemos reescrever da seguinte maneira, ó, olha só. O alcance vai ser V0x, eu já calculei. Como é que eu determino V0x? Vai ser V0 vezes o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo. Vezes o tempo. O tempo t aqui, ó, vai ser 2 vezes o tempo de subida. Tá bom? Tempo de subida. Agora a gente vai calcular, a gente precisa saber o tempo de subida para isso. Nós vamos calcular o tempo de subida agora, tá bom? Para calcular o tempo de subida, qual equação nós vamos utilizar? Essa primeira aqui, ó. Então eu vou repetir ela aqui em cima. Tá? Vamos calcular o tempo de subida. Agora analisando o movimento horizontal. Perdão. Nós vamos analisar agora o movimento vertical. Olha, eu vou reescrever essa equação, só que agora pensando somente no movimento na componente y, tá? Nós temos o seguinte, a velocidade final na componente y, no eixo y, vai ser igual à velocidade zero, velocidade inicial, só que na componente y. Soma, eu vou botar menos. Por que menos? Porque g aponta para baixo. G está puxando o objeto para baixo, então eu vou botar menos aqui. Menos gt. Aqui que eu vou obter o tempo. Sabendo o tempo, eu jogo aqui o tempo. Certo? Isso aqui é o tempo de subida do objeto. Jogo o tempo aqui e eu calculo o alcance dele. Tá bom? Bom, sabendo essa informação, cara, vamos substituir os valores agora. Eu tenho o seguinte, pensa, no eixo y, o objeto, ele quando é arremessado para cima, o objeto sobe, para ele descer, ele tem que parar antes de descer, não é isso? Então, eu quero calcular o tempo que ele vai gastar para ele até ele parar no ar. É isso que nós vamos colocar. Até ele parar no ar, nós temos um tempo t. Só que se ele para no ar antes de retornar, isso significa que a velocidade no eixo y dele vai ser zero. Isso aqui vai ser zero, gente. Porque ele para no ar, certo? Velocidade final no eixo y é zero. Agora, o que é V0y? Está aqui, ó. V0y vale V0 seno de θ. V0 seno de θ menos GT. Bom, passando essa expressão para cá, vai ficar menos V0 seno de θ vai ser igual a menos GT. Multiplicando tudo por menos 1, isso aqui dá mais, isso aqui dá mais, né? O sinal negativo some. Passando o G dividindo, vai ficar, então, tempo T é igual a V0 seno de θ sobre G. Esse tempo T, nós vamos colocar ele onde? Nessa posição aqui. Então, fazendo a substituição, nós teremos o alcance vai ser V0 cosseno de θ vezes 2V0 seno θ sobre G. V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Calma aí, temos 2 aqui, mantém esse 2 vezes 2. Tem uma notação trigonométrica que nos diz o seguinte, que seno vezes o cosseno vai dar meio de seno de 2θ, é isso. Seno de 2θ. Então, a gente vai fazer a substituição aqui já. Nós temos o G que está dividindo aqui embaixo, e a gente pode substituir o cosseno e o seno por essa expressão que eu acabei de falar. Meio
de seno de 2θ. Bom, corta esse 2 com esse 2, sobra quem? O alcance A vai ser dado por V0 ao quadrado seno de 2θ. Esse 2 cortou com esse 2, sobrou o G embaixo. Sobre G. Esse é o alcance dado para um lançamento oblíquo, formando o ângulo θ, tá? Cara, isso aqui é uma simplificação, vocês podem utilizar essa relação matemática para achar o alcance logo de vez, tá? Mas vocês podem também utilizar as próprias equações do movimento aqui, ó, fazendo a decomposição, movimento horizontal, movimento vertical, vocês também conseguem achar na marra, tá? E aí fica a critério de vocês escolher se vocês vão utilizar essa equação do alcance ou se vocês vão jogar a equação, resolver na marra, colocando as equações do movimento uniformemente variado para a componente y e o movimento uniforme para a componente x, tá bom? Galera, um grande abraço, espero que vocês tenham entendido direitinho e até a próxima.